Oremos. Querido Deus, nós nos encontramos em Tua presença e te agradecemos por tudo que tens feito por nós, por mais um dia de vida que estás nos concedendo. Te agradecemos pelos momentos que iremos ter estudando a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja conosco, presente na nossa mente, nos ajudando a entender e colocar em prática o que nós aprendemos da Tua Palavra. Abençoa todos os que estudam conosco, todos têm problemas, necessidades, dificuldades. Tu conheces cada um individualmente. Abençoa-os conforme a Tua santa vontade. E queremos também, Pai, pedir que estejas abençoando Leilda Santos, Misael, Maurício, Laísa. Abençoes o Naldo Santos, a esposa Leide, que está com problemas de saúde. Queiras abençoar Marta Batista Taulo, parabenizando o netinho Isaac, que hoje está completando mais um ano de vida. Queiras também estar abençoando Cátia Conceição, José Arcanjo Aguiar e todos os demais, Pai, que nos escrevem pedindo orações. Tu sabes os motivos, os problemas que enfrentam, dê vitórias, em nome de Jesus. Amém. O estudo que nós estamos fazendo esta semana é fundamental para nós cristãos, no nosso relacionamento familiar, entre marido e esposa, entre pais e filhos. Esses estudos que estamos fazendo no livro de Colossenses vêm nos trazendo orientações de como nós lidarmos, nós cristãos, para que possamos estar nos relacionando bem uns com os outros e especialmente também seguindo a orientação daquilo que Deus deseja para cada um de nós. Existe também a questão da relação de trabalho. Nós até já comentamos alguma coisa aqui no domingo com relação a empresas, pessoas que estão ali trabalhando juntas, como é que elas devem se relacionar. E Paulo, aqui em Colossenses, no capítulo 3, nos versos 22 a 25, ele vem aqui trazendo orientações de como é que o patrão e o empregado devem se relacionar. Colossenses 3, 22 a 25. Escravos, em tudo obedeçam a seus senhores terrenos, procurem agradá-los sempre, e não apenas quando eles estiverem observando. Sirvam-nos com sinceridade por causa de seu temor ao Senhor. Em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor, e não para os homens. Lembrem-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa e de que o Senhor a quem servem é Cristo. Mas se fizerem o mal, receberão de volta o mal, pois Deus não age com favoritismo. Colossenses 3, versos 22 a 25. O capítulo 4, verso 1 diz assim: Senhores, sejam justos e imparciais com seus escravos. Lembrem-se que vocês também têm um Senhor no céu. Paulo, ele não estava apoiando a questão da escravatura, mas, como nós sabemos, sempre existiram escravos. Infelizmente, ainda hoje existem escravos. Mas nós, se tivermos algum empregado não escravo, nós precisamos saber nos relacionar com o empregado e o empregado também saber que ele não está fazendo aquilo apenas para o seu patrão, o seu trabalho. Como diz Paulo aqui, que o escravo ele não deve trabalhar apenas quando o patrão ou alguém, um capataz, estiver observando. Não, tem que estar sempre procurando fazer algo, ser justo, por causa do temor que o escravo ou que o empregado hoje tem ao seu Senhor, ao Senhor dos céus, a Deus. Mais uma vez eu quero frisar aqui que Paulo estava escrevendo para senhores cristãos e também para escravos cristãos que haviam aceitado a Jesus. Como eu disse agora há pouco, sempre existiu a escravatura. Desde o tempo do Antigo Testamento, o povo de Israel mesmo foi escravo lá na terra do Egito, ficaram lá mais de 200 anos escravos, depois que José morreu, depois que outros faraós assumiram, e então um dos faraós que não conheceu José começou a escravizar o povo de Israel. E eles ficaram por mais de 200 anos escravos lá no Egito. Mas Deus foi e os libertou. E nós sabemos que um escravo,
ele não tem direito, ele só tem obrigação. Ele tem que fazer aquilo que é mandado pelo seu Senhor. Mas como em todos os lugares existe pessoas que só trabalham se alguém estiver olhando se ele está trabalhando. E naquela ocasião também existia escravos que fazia corpo mole, que não queria trabalhar. Só se levasse algumas chibatadas, aí ele fazia alguma coisa. Mas nós temos que saber que quando nós conseguimos um emprego, nós deveremos fazer o melhor que nós possamos fazer, mesmo que ninguém esteja vendo, sempre procurar fazer o melhor. Porque nós estamos fazendo não somente para o nosso patrão, mas fazendo para o Senhor. Deus, ele vê todas as coisas, Deus está olhando tudo. E ele sabe se nós estamos sendo honestos no nosso trabalho ou se nós estamos apenas cumprindo horas ali para poder ganhar o salário. Não estamos produzindo o que deveria ser produzido. E quantas pessoas, às vezes, são mandadas embora do emprego exatamente por fazerem corpo mole. Porque o patrão, ele sabe a capacidade de uma pessoa para fazer um determinado trabalho. E então o empregado chega no trabalho e ali ele vai passando as horas, vai fazendo aquele corpo mole, quando chega o fim da tarde para ir para casa, ele não fez o que deveria ser feito e o patrão, ele observa, ele sabe que não foi feito. E isso acontece então durante alguns dias, na semana, no mês, e quando chega um determinado tempo, o patrão, ele que tem que ser justo e imparcial também, ele vê que ele não pode continuar pagando aquele empregado porque não está produzindo. E aí é mandado embora. E aí o empregado reclama. Eu não sei por que eu fui mandado embora. Então nós temos que aprender a fazer aquilo que é justo que nós façamos no nosso trabalho. Não enrolando para que as horas passem e depois vamos para casa. Nós temos que ser gratos a Deus pelo emprego que nós temos, porque é daquele emprego que nós levamos para casa o sustento, a comida, levamos o pagamento do aluguel, é do trabalho que nós estamos fazendo. Então nós temos também que ser justos para o nosso patrão. Nós lemos então que o patrão, aqui em Colossenses 4:1, o patrão também ele tem que ser justo para com o empregado. E o patrão também ele tem que ter consciência de que Deus está vendo todas as coisas e que o que ele está fazendo, o patrão está fazendo com o empregado, ele está sendo observado por Deus. Existem muitos patrões que não são justos, são injustos. Às vezes, o salário deveria ser uma certa quantia e o patrão, então, ele fala assim, olha, eu tenho um trabalho aqui que posso te colocar para você trabalhar, mas eu não posso pagar, tipo assim, o piso mínimo, né, que é obrigado por lei. Eu vou te pagar um pouco menos se você quiser. E então ele não está sendo justo. E para outros ele pode até pagar mais do que aquilo que a lei estabelece, mais do que o piso, o mínimo. E assim o patrão está sendo imparcial. Então o patrão cristão ele tem que saber que ele tem que ser justo e imparcial, porque também ele está sendo observado por Deus. E quantas vezes muitas pessoas têm fraudado os seus empregados, não têm pago aquilo que deveria ser pago, a quantia, o valor. E nós, irmãos, como cristãos, precisamos então saber que o relacionamento ele precisa ser saudável, não só em casa, com a esposa, com os filhos, mas também ser saudável no trabalho, não somente com o patrão, mas também com os empregados que estão trabalhando juntos, os seus colegas. Precisa ter um bom relacionamento. E isso tudo depende do cristão que está ali trabalhando, porque numa empresa, quem sabe existe pessoas de várias denominações, existe pessoas de várias crenças, e aquele cristão sincero, aquele cristão que procura fazer a vontade de Deus, ele tem que ser um exemplo. Ele tem que suportar muitas coisas que é dita a ele tem que procurar chegar primeiro no trabalho e ser o último a sair. Isso é ser correto para com o seu patrão. Você sempre deve procurar fazer
algo mais do que aquilo que o patrão pediu. Isso vai fazer com que você seja observado e valorizado. Então, muitas pessoas estão no trabalho apenas por causa do salário, para poder ter o seu dinheirinho no final do mês e poder cumprir os seus compromissos. Outras pessoas que conseguem um trabalho, eles, quando são pedido a ele que faça um outro tipo de trabalho do que aquele que ele está fazendo, o empregado não quer fazer, porque ele fala assim, não, eu fui contratado para fazer isso, eu não vou fazer aquilo. E hoje em dia, as empresas, elas precisam de pessoas que façam todo tipo de trabalho. Se você foi contratado para gerenciar uma certa área do trabalho que você está fazendo, você é o responsável, mas você viu que tem alguma coisa ali que está precisando de passar um pano, fazer uma limpeza, você não vai lá esperar que aquele empregado da limpeza venha para fazer. Você pode pegar muito bem o pano e ir lá passar o pano e fazer a limpeza. Isso vai fazer com que a sua credibilidade aumente. Então, as empresas hoje precisam de pessoas que façam todo tipo de trabalho para que a empresa possa crescer. Não é somente fazer aquilo que ele foi contratado para fazer, é fazer todo tipo de trabalho. E a Bíblia, ela fala aqui também, nós cristãos somos servos, quer dizer, somos escravos. Não escravos na forma de ser humilhado e de não ter direito, somente ter obrigações. Não, nós servos, nós servimos ao Senhor por amor. Até há uma passagem bíblica no livro de Salmos que diz que as minhas orelhas furaste. O que quer dizer as minhas orelhas furaste? É que quando o escravo desejava servir o seu patrão por amor, por seu patrão ser bom, o escravo pedia para que o seu senhor furasse as suas orelhas. E aquilo estava dizendo que ele seria um escravo por amor ao seu patrão e não por obrigação. Então, há uma diferença muito grande entre ser escravo por obrigação e humilhação ou ser escravo por amor. Nós somos servos do Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus, ele tomou a forma de servo e veio habitar entre nós. Ele tomou a forma de escravo. Ele veio para servir. E nós, então, deveremos estar sempre prontos a servir, a fazer o melhor por aqueles que nos contratam para um trabalho. Aqui em 1 Pedro, capítulo 2, no verso 16, 1 Pedro 2, verso 16, diz assim, pois vocês são livres e, no entanto, são escravos de Deus. Não usem sua liberdade como desculpa para fazer o mal. Então nós somos livres. Nós somos salvos por Jesus, somos livres, mas nós estamos servindo ao Senhor Jesus por amor, pelo que Ele fez por nós. É esse o sentido de escravos aqui na relação espiritual com Deus. Cristo nos comprou por um preço que custou o seu sangue, mas nos tornou livres e nós então, por amor, somos servos de Jesus Cristo para fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. Nós sabemos que é um assunto vasto, é um assunto que precisa muito tempo para ser bem fundamentado, mas eu creio que deu para entender como é que deve ser a nossa relação no trabalho com o nosso patrão, com os nossos colegas e também do patrão para conosco, e que nós possamos seguir esses exemplos em nossa vida para que possamos glorificar o nome de Deus em tudo aquilo que nós fizermos. Que Deus nos abençoe.